ver se tá gravando isso aqui. Aparentemente tá gravando. Salve, gurizada! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tamo aí, dia de céu limpo, dia muito quente aqui na Grande Porto Alegre, cerca de 27 graus, então é um final de semana que não dá pra perder de estar com a motoca, de dar aquela rodada, né? E, cara, a moto tá aí, basicamente, vocês que me acompanham pelo Instagram devem ter percebido que eu postei alguma coisa por lá a respeito de troca de óleo. Então a moto tá com aí os próximos 3.000 km mais ou menos garantidos. Eu até passei um pouquinho da quilometragem que eu gostaria de ter trocado o óleo. Eu acho que eu fechei os 4.000 quilômetros e 100, 150 mais ou menos. Mas, cara, uma vez só assim eu acho que não tem problema nenhum. É uma exceção, né? Eu gosto de trocar na média dos 2.500, 3.000 km. E, meu, no mais, a motoca tá da mesma forma aí que vocês conhecem. Show de bola, tá rodando, tô usando ela no dia a dia. Apliquei aqui o agente lubrificante na corrente, o spray aquele que eu costumo aplicar. A moto tá lavada, só não tá encerada, tá? Então, como vocês podem ver aqui, tem ainda alguma coisa de aquele resíduo de tecido, né, que eu uso para secar a moto. Não saiu ainda porque eu lavei ela ontem no final da tarde e não saí com ela. Vou colocar ela no vento agora. E, gurizada, eu quero falar com vocês especialmente sobre isso aqui, tá? Uso de combustível, posto de gasolina. Até por isso que eu tô aqui num dos pontos de partida que eu utilizo para começar as minhas bandas, as minhas viagens aí aqui em Canoas. Então vamos falar aí sobre gasolina e sobre várias outras paradas. Dito isso, deixa eu tirar essa luva aqui. Eu ainda tô com luva de inverno, cara, saindo com luva de inverno aos 27 graus. Vou tirar uma foto da motoca aqui. Aquela foteira clássica, de costume. Só para registro mesmo, para postar ou sei lá o que. Feito. Aproveitar que eu tirei a luva. E, cara, essa luva tira bastante do tato, sim. Deixa eu manobrar aqui pra gente já dar a partida. E eu vou zerar esse odômetro pra ter um pouco mais de controle aqui. A moto bateu nos 45K. Então agora que eu tô começando a rodar mais com ela, que eu coloquei ela no dia a dia, porque antes eu usava só pra final de semana. Então ela tá... A brilhosa tá faceirinha. Scarlett tá felizona aí. Partiu, gurizada. Eu quero te contar o porquê que eu mudei o tipo de combustível que eu utilizo para abastecer a minha Virago 250. Eu tinha algumas preferências há algum tempo atrás. Inclusive eu já fiz vídeo sobre esse tipo de assunto aqui no canal, e eu acho que foi um dos poucos vídeos meus que envelheceram um pouco mal, porque cá estou eu mudando uma opinião, uma convicção que eu tinha a respeito desse assunto. Se tu ficar curioso, te sentir interessado em assistir esse vídeo mesmo assim, que eu postei há um tempo atrás, eu vou deixar aí em cima no card. Dá uma olhadinha e depois tu volta pra cá e continua assistindo esse aqui. E, gurizada, basicamente, naquele vídeo eu exponho que eu utilizo apenas gasolina aditivada na minha Virago. Nesse caso, eu utilizava só aditivada por uma série de motivos que eu cito nesse vídeo. Em específico, porque eu confiava muito nos aditivos, achava que a gasolina comum ela possuía muita sujeira, que acaba então
acumulando no sistema de alimentação da motocicleta, no carburador, nas mangueiras, na torneira de combustível, e que a gasolina aditivada, justamente por conter compostos a mais e compostos específicos, fazia com que essa sujeira não se prendesse, né, nas superfícies internas desse sistema. E acabou que, conforme eu fui abastecendo a minha moto com o passar do tempo, conforme eu fui conversando com pessoas, tanto com amigos quanto com pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, com mecânicos, e ouvindo a opinião de alguns mecânicos também, eu fui sendo convencido a mudar isso, mudar o tipo de combustível que eu utilizo na minha moto. Atualmente, eu gerencio as vezes que eu abasteço da seguinte forma. Na maior parte das vezes eu abasteço com gasolina comum e de vez em quando, em oportunidades absolutamente aleatórias, eu abasteço com aditivada. E o porquê que eu passei a adotar esse tipo de postura, a ter esse tipo de postura? Simplesmente porque eu ouvi tudo que eu ouvi, tudo que me disseram, todas as provas e argumentos que me apresentaram, e percebi que faz sentido. E em cima de tudo isso, eu fiz alguns questionamentos para mim mesmo, para as convicções que eu tinha, e percebi as fragilidades dessas convicções, né? Então, no meio de tudo isso, uma das perguntas que eu fiz para mim mesmo: ok, gasolina aditivada tem os aditivos lá que eles prometem que são benéficos para o sistema de alimentação da moto, mas quais exatamente são esses aditivos? Basicamente, nenhum posto expõe isso numa placa para o consumidor comprar esse tipo de combustível. Então tu não sabe ao certo o que tem ali. Pode ter lá no site da bandeira do posto, vamos usar exemplo aqui do Shell, que é uma bandeira que eu costumo utilizar. Talvez tu encontre esse tipo de informação lá no site oficial da Shell Brasil. Mas quem garante que esses mesmos aditivos são adicionados no posto em que tu abastece? E aí eu vou adiante. Quem garante que os aditivos são sempre colocados na mesma quantidade? Os caras podem pegar um tanque de combustível de 20, 30, 40 litros, colocar 30 ml, 300 ml, que seja 3 litros de aditivo, a gasolina é aditivada. E aí? Aí pode ser que tu me diga: ah, Léo, mas não existe fiscalização para esse tipo de coisa? Olha, existe, a gente sabe que existe, mas a gente sabe também como as coisas funcionam. Onde rola muita grana, como nesse tipo de mercado, na maioria das vezes uma mão lava a outra. Então tem muita coisa aí de vista grossa, de negligência nessa parte de fiscalização. A gente tá cansado de ver aí, sai no noticiário direto que tal posto foi descoberto realizando fraude no combustível, misturando muito mais água ou muito mais álcool do que deveria, de gasolina adulterada mesmo. E quanto tempo que o posto ficou funcionando dessa forma sem que a fiscalização descobrisse? Às vezes é preciso que um cliente se dê por conta, depois de muito abastecer naquele posto, e faça uma denúncia para que a fiscalização venha, inspecione e interdite esse posto de gasolina. Então a gente não tem uma confiabilidade relacionada à fiscalização de quais são os aditivos, se os aditivos prometidos no produto realmente estão sendo adicionados e da quantidade de aditivo que está sendo adicionado. Então eu meio que passei a acreditar que a conta não bate muito bem. Tu tá sempre pagando a mais ali no teu dia a dia, aqueles centavinhos a mais que tu paga uma vez que outra, não vai fazer tanta diferença. Agora, no momento que tu só usa aditivada, dia após dia, semana após semana, mês após mês, isso acaba pesando de certa forma. E gasolina é uma parada que não tá muito em conta, não tá muito barata pra gente estar desperdiçando
dessa forma, né? Outra questão que me pegou muito também, gurizada, e aí antes de falar sobre isso, te lembro de ritualizar. Isso é muito importante aqui pro canal. Quem acompanha o conteúdo já sabe o que eu quero dizer quando eu peço para vocês ritualizarem. Te inscrevem no canal, isso não custa absolutamente nada, tá? E também avalia esse conteúdo e compartilha com aquele teu amigo, aquela tua amiga que tu acha que vai te interessar por esse assunto aqui. Mas enfim, outra coisa que me chamou a atenção foi a respeito de um vídeo que eu assisti de um mecânico falando sobre os tais aditivos serem prejudiciais pro carburador de motos carburadas. Então o cara lá mostrou que cria, com o decorrer do tempo, uma espécie de literalmente gelatina dentro do carburador, dentro das mangueiras, o que acaba obviamente obstruindo, zoando tudo ali e acarretando numa série de problemas e também afetando o desempenho e consumo da moto, além, claro, do fim da vida útil do carburador, né? Às vezes não tem muito o que fazer ali. Então o mecânico, na ocasião, ele literalmente abriu um carburador e tirou uma gelatina, uma fucking gelatina, de dentro do carburador da moto em questão. E aí eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer justamente quando tu só utiliza a gasolina aditivada. Porque aquele composto diferencial que tem ali, aquele produto adicionado, ele vai acabando acumulando, né, no sistema de alimentação e desencadeando esse tipo de treta. Enfim, basicamente é isso. Eu passei a utilizar de forma predominante a gasolina comum, variando de vez em quando para a gasolina aditivada, para de repente dar uma limpada naquela suposta sujeira que vai impregnando, né, conforme tu queima a gasolina comum na tua moto. E eu acho que esse equilíbrio, ele é benéfico. Eu acho que ele faz parte. Acho que ele deve ser valorizado, porque faz sentido, pelo menos. Basicamente, eu estou economizando mais e, em teoria, me precavendo e evitando problemas futuros de utilizar ou só a gasolina comum ou só a gasolina aditivada. Mas e aí, meus caros, o que vocês pensam sobre esse assunto? Me conta aqui os teus argumentos, me conta aqui nos comentários também a forma e a postura que tu adotou com relação à tua motocicleta, se tu também faz esse tipo de uso, se tu só usa comum, acha a gasolina aditivada bobagem, ou se tu só usa aditivada. Enfim, é importante a gente respeitar todas as opiniões. Eu acho que é muito importante também a gente, de certa forma, ter essa humildade de daqui a pouco ouvir uma opinião diferente, analisar ela, né? E de repente até mesmo mudar a sua própria opinião, como foi no meu caso, né? Eu vi diversos argumentos, diversas provas de diversas pessoas diferentes, passei a me questionar e mudei a minha opinião, mudei a forma como eu lido com a minha moto, né? A forma como eu tenho cuidados com a minha moto nesse sentido. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de ritualizar, avaliar esse conteúdo, comentar. E a gente se fala em uma próxima oportunidade. Até lá!